Ok, então, a partir de agora, nós já estamos gravando a nossa aula. Quero falar para vocês, são todos bem-vindos. Estou sentindo aqui a falta do Guilherme, do João Eduardo, do José, da Lara e da Lívia. Pedi para todos vocês colocarem no chat o nome e a palavra presente a partir de agora. Tá bom? Coloque seu nome e a palavra presente a partir de agora. Todos vocês estão aí do terceiro ano. Qualquer coisa que precisarem, pode abrir o microfone, pode perguntar, tá bom? No finalzinho desta aula, o professor vai tirar uns minutinhos para a gente falar sobre as nossas avaliações e também esclarecer alguma coisa que acaso precise, tá bom? Então, nos últimos minutinhos da aula, o professor para aí a aula para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Nós estamos vendo hoje, então, na página 233, enquanto vocês estão colocando o nome aí, funções logarítmicas. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos gerais sobre funções logarítmicas. Nós vamos resolver o exercício 3 da página 232 e também logo resolver esses exercícios 1, 2 e 3 da página 234 e 235. Tá bom? Lara, seja bem-vinda. A Lara já está online. Todos vocês que chegaram agora depois da chamada, coloca aí o seu nome e a palavra presente na frente do seu nome, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Deixa eu pegar aqui o conceito geral de funções logarítmicas e também já fazendo também a ponte com o conteúdo que nós já tínhamos estudado anteriormente. Bom, então na página 232 tem um exercício para nós resolvermos juntos, certo? Deixa o professor pegar aqui perfeitamente ele aqui. Ok. Ok. Então é esse exercício aqui, o exercício de número 3, certo? Nesse exercício de número 3 está escrito aqui quantos são os valores reais. Deixa só o professor ajustar aqui, para ele ficar melhor para você ver ele daí. Quantos são os valores reais de x para os quais é verdadeira a igualdade? Então ele trouxe aqui para a gente uma igualdade, ou seja, uma equação logarítmica, e dentro dessa equação logarítmica ele coloca algumas proposições. Dessas proposições é para você observar qual dessas é a verdadeira, tá? Então, para isso nós vamos responder passo a passo aqui, falando cada uma dessas equações. Então, dentre todos esses valores aí, nós vamos trabalhar exatamente com esse logaritmo em relação a log de 2x menos 5 e também em relação a 3x e raiz de 3. Raiz de 3x, tá bom? Então vamos lá, rapidamente aqui, condições de existência, ou seja, para que isso daqui possa acontecer. Então, para que isso daqui possa acontecer. Novamente, nós estamos aí na página 232, nossa aula é na página 233, e nós vamos trabalhar aqui na página 232, exercício 3. Terminar esse exercício que ficou da outra aula, da aula anterior. Então, para a condição de existência, eu tenho que ter o seguinte, que 2x menos 5, ele tem que ser maior que zero. Então, por se tratar de uma equação, eu tenho que colocar aqui a condição de existência. Então, essa aqui é chamada de condição. Deixa eu escrever isso aqui um pouco melhor. Condição de existência.
tá? Então, onde existe isso daqui, ou seja, nessa condição de existência, o 2x tem que ser maior que zero, ou seja, eu não tenho log de zero, né, ou de um número menor que zero aqui, tá, na base 9. Então, se a minha base é 9, no máximo pode ser igual a 1, tá? Lembrando lá que logaritmo é assim, ó, log de A na base B é resultado C. Por quê? Porque se eu pegar o B, que é a minha base, elevar a C, tem que necessariamente dar o resultado A. Então, se eu fizer isso, ó, B elevado a C, necessariamente tem que ser A, certo? Então, nesse caso aqui, quando eu elevo 9, que é a minha base, a qualquer número, ele necessariamente tem que ser maior ou igual a 1 aqui no logaritmo, tá certo? Até porque minha base aqui é uma base positiva. Só um minutinho, tem alguém chamando aqui. Olá. João, seja bem-vindo. João Eduardo. João, seja bem-vindo. A todos que entraram Bom dia, agora, professor. bom dia. Todos que entraram agora por último, por favor, colocar o nome e a palavra presente aí no chat, tá bom? Todos vocês chegaram por último agora. Então, nós estamos aqui resolvendo o exercício 3 da página 232 e eu vou pedir para cada um de vocês prestarem atenção aqui. Nós temos a condição de existência. Então, para isso daqui existir, eu preciso considerar exatamente essa ideia do logaritmo básico que o professor estava colocando para você. Então, análogo a isso, nós vamos também falar o seguinte. Nós vamos também falar que esse 3x aqui, ó, esse 3x tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? E além disso, a raiz de 3x tem que ser maior do que zero, tá? Até porque eu não posso ter raiz negativa aqui, tá? Lembre-se sempre disso, tá bom? O único que dá para me resolver aqui, ou seja, para me continuar ele, é exatamente esse primeiro aqui, ó. Então vamos continuar ele. Eu posso afirmar então aqui, logicamente, que 2x menos 5 é maior que zero, ou seja, 2x é maior do que 5. Bom? Ou seja, x tem que necessariamente ser maior do que 5 sobre 2. Então, essa aqui é a primeira parte que eu tenho da nossa equação, tá? Para a gente continuar aqui. Vamos reescrever esses logaritmos aqui e vamos considerar o seguinte. Vamos considerar exatamente essa ideia dessa base 9 aqui. Vamos transformar essa base 9 para uma base 3, tá? Então, vamos reescrever ele na base 3. Então, o professor vai colocar aqui, ó, reescrever, ó, já achamos isso daqui. Deixa guardadinho isso daqui que daqui a pouco nós vamos utilizar, tá bom? Então, vamos reescrever, ó, reescrever na base 3, ou seja, utilizando essa base 3 aí. Bom? Escrever utilizando a base 3. Então, olha o logaritmo como que é. Log de 9, 2x menos 5. Certo? Então, como que eu vou reescrever isso, professor? Você faz o seguinte, ó, log na base 3 de 2x menos 5, ok? E, olha, era log de 9, então na base 9. Então, dividido isso por log de 9 na base 3, certo? Então, isso aqui eu estou fazendo o quê? A mudança de base. Então, eu coloco a base, essa minha primeira base, que era log de 9, na outra base, que é log de 3, e coloco o número superior aqui, que era o nosso logaritmando, que era o 2x menos 5, também na base 3. Então, é assim que eu faço uma mudança de base.
Feita essa mudança de base, eu vou continuar aqui. Por quê? Professor, por que nós fizemos a mudança de base, saímos da base 9 para a base 3? Porque o seu próximo logaritmando, ou seja, o seu próximo logaritmo, que é log de raiz de 3x, também já está na base 3. Então, estamos organizando para facilitar a nossa vida. Então, mais logaritmo de raiz de 3x na base 3. Tá? Isso é igual a 1. Então, só reescrevemos ele aqui utilizando a base 3. Então, o professor subiu um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visualização aqui. Continuando, então, nós vamos trabalhar então com esse log de 9 na base 3. Como a base é 3, então eu posso colocar assim, ó. Vou colocar aqui na frente, depois a gente apaga. Log de 9 na base 3 é igual a x. Então, 3 elevado a x, resultado 9, tá? Então, 3 elevado a x, o resultado meu tem que ser 9. Então, qual o número que eu coloco no lugar do x para que ele dê 9? Eu já sei, é 2. Então, o x aqui tem que ser substituído pelo número 2. Se eu colocar o número 2 aqui no lugar desse x, logicamente vai ficar 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é exatamente 9. Então, eu já sei que essa parte de baixo aqui é exatamente 2. Eu vou reescrever isso dessa forma, ou seja, já trocando aqui pelo valor 2. Então, vamos lá, ó, log de 2x menos 5 na base 3, certo? Tudo isso sobre 2, mais log de raiz de 3x, tá? Raiz de 3x na base 3, tudo isso igual a 1. Agora, como eu tenho esse número 2 aqui, ó, eu vou tirar ele daqui. Professor, como que a gente faz para tirar um número 2 igual a esse daqui de baixo? A gente vai multiplicar todo mundo por 2. É uma equação, então eu vou multiplicar todo mundo por 2. O professor vai novamente erguer um pouquinho aqui, para dar um pouquinho mais de espaço para a gente. Bom? Deixa o professor apagar esse aqui, que eu não vou usar mais. Então, vamos fazer o que? A multiplicação pelo número 2. Fazendo a multiplicação pelo número 2, então eu tenho aqui logaritmo de 2x menos 5 na base 3 multiplicado por 2. Então, esse 2 que vai aqui na frente, ó, esse 2 que eu vou colocar aqui multiplicando, eu já cancelo com esse 2 aqui, correto? Aqui eu vou ter o número 2 multiplicando aqui, ó. E aqui eu também vou ter o número 2 multiplicando aqui, beleza? Então, eu vou reescrever ele dessa forma aqui. Esse 2 de cima com esse 2 de baixo aqui, eu já posso cancelar eles aqui, ok? Então, vai sobrar para mim aqui apenas logaritmo de 2x menos 5 na base 3. Esse 2 de baixo aqui eu já cancelei com o de cima. Aqui eu vou ter duas vezes esse logaritmo. Então, mais duas vezes o logaritmo de raiz de 3x sobre 3, ou seja, nessa base 3 aqui. Igual a 2, porque 2 vezes 1 ali é 2. Ok? Então, a única coisa que a gente fez foi multiplicar por 2 todos os termos para mim tirar esse 2 aqui de baixo. Agora, para mim terminar de resolver isso, eu vou fazer o seguinte. Esse 2 que está aqui multiplicando, existe uma propriedade que é a seguinte, olha. Log de m elevado a n pode ser reescrito assim, ó. N que multiplica log de m. Ou seja, tá vendo, ó, que esse expoente ele vem aqui como multiplicador do logaritmo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, ele está sendo multiplicado, eu vou passar ele como expoente desse meu raiz de 3x aqui. Então, ele vai ser o expoente da raiz de 3x. Então, eu vou reescrever ele aqui, ó. Log de 2x menos 5 na base 3, mais log
de raiz de 3x elevado a 2, na base 3. Então, o 2 que estava aqui na frente, ó, a gente levou ele e colocamos ele como expoente aqui, tá bom? Isso tudo é igual a 2. Agora, como aqui está elevado ao quadrado, ou seja, eu vou retirar essa raiz daqui de dentro, tá? Então, fica apenas 3x. Deixa o professor erguer mais um pouquinho aqui para dar um pouquinho mais de espaço. Agora, o que nós temos, professor? Nós temos o seguinte. Nós temos logaritmo log de 3, log de 2x menos 5. Quando você eleva raiz de 3x ao quadrado, o que acontece com isso? Aparece apenas 3x, certo? Ou seja, porque essa raiz será cortada com esse quadrado aqui. Ou vai ser o seguinte, ó. Raiz de 3x multiplicado por raiz de 3x, isso dá um total de raiz de 9x ao quadrado. Raiz de 9 é 3, raiz de x ao quadrado é x, ok? Olha, é o mesmo valor, tá bom? Ou seja, você vai acabar cancelando o quadrado com a sua raiz. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou ter o quê? Log na base 3 de 2x menos 5, mais log de 3x na base 3, tudo isso igual a 2. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso juntar esses logaritmos aqui. A propriedade matemática que faz com que nós possamos juntar um logaritmo é o seguinte, se você tem log de m vezes log de n, ou seja, se você tem uma multiplicação, você pode juntar esses valores. Ou seja, se você tem... Deixa só o professor organizar aqui. Deixa eu só colocar assim para você. Vou colocar da forma que está ali, fica mais fácil. Log de m mais log de n na mesma base, ou seja, a base aqui pode ser 3, tá? Você tem uma soma de logaritmos. Então, você pode reescrever assim, ó, log na base 3 de m vezes n, tá? Então, a gente pode reescrever ele assim. Então, a multiplicação vira uma soma de logaritmos. E a soma de logaritmos também vira uma multiplicação, desde que estejam na mesma base. Se não estiver na mesma base, você transforma as bases para facilitar a sua vida, tá? Então, como aqui eu tenho uma soma, eu vou fazer aqui uma multiplicação, fica bem mais simples para mim. Então, vamos lá. Logaritmo na base 3 de 2x menos 5 multiplicado, tá? Vamos fazer uma multiplicação aqui. Multiplicado por 3x. Bom? Beleza. Ok. Tudo isso igual a 2. Então, agora, nós temos aqui essa multiplicação, ou seja, esse valor todo aqui, tá, está sendo multiplicado. Se eu multiplicar ali 2x por 3x, eu vou ter 6x ao quadrado. Se eu multiplicar 5 vezes 3x, eu vou ter exatamente o valor 15, certo? Eu vou ter exatamente esse valor menos 15x. E, por último, eu tenho esse 3, tá certo? Esse 2 que está do outro lado aqui, eu posso fazer também com que eu complete o quadrado. Então, observe aqui, vamos deixar ele aqui. Eu vou completar o quadrado, ou seja, completar a equação quadrada apenas com esse valor aqui. Bom? Então, eu vou ter o seguinte, ó. 6x ao quadrado, 5 vezes 3 dá menos 15,
x. Ok? E agora está faltando um termo aqui, que é o termo c, ó. Esse termo c aqui. Quem é esse termo c, professor? Esse termo c aqui vai ser 3 ao quadrado, tá? Então, esse seu termo c vai ser 3 ao quadrado. É a ideia de completar o quadrado. Nós fizemos isso algumas vezes nas aulas de funções, tá bom? A ideia de completar o quadrado. Então, agora, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma equação quadrada que a gente vai trabalhar ela para ver se nós encontramos algum resultado dentro desse logaritmo aqui. Já estamos partindo para o fim. A parte mais introdutória era exatamente essa. O senhor vai trazer ele aqui e através de um dispositivo chamado equação do segundo grau, ou seja, aqui nós vamos ter exatamente a nossa equação do segundo grau. Deixa eu reescrever ela aqui, vai ficar assim, ó, 6x ao quadrado menos 15x mais 9 igual a zero. Olha aqui, ó, completei o quadrado e tem, deixa o professor escrever aqui embaixo aqui, complete o quadrado. Mas por que mais 9? Quadrado. Mas por causa do 3 ao quadrado, lembra que o professor falou? Para a gente completar o quadrado, ou seja, precisava de acrescentar esse 9 aqui. Aí você tem uma equação do segundo grau, e aí você consegue completar ela, ou seja, você consegue terminar ela. Um conteúdo, assim, bem tranquilo. Lembra quando nós falamos sobre a nossa equação da circunferência? Nós falamos exatamente sobre isso aqui também, ó, complete o quadrado. A ideia Mas, é que tipo assim, Pode falar. se você pegar o 3 e levar ao 2 e falar que isso é igual a 2x menos 5, que multiplica 3x, o 3 ao quadrado, que vai dar 9, vai passar menos, não vai? Certo, por isso que não é o 3 elevado a 2. Aqui a gente tem um espaço. Deixa eu apagar aqui de novo. Ó, você tem só esse pedacinho aqui, só esse pedaço. Certo? Então tá faltando alguma coisa aqui, ó, para você. E aí quando tá faltando para você, você vai completar o quadrado. Então, você tem... Deixa o professor colocar aqui, fica mais simples de fazer. Ó. X mais 3 multiplicado por x menos 2. Só um exemplo. Você tem x por 2, 3 por x e 3 vezes 2. Então, você tem x ao quadrado mais 3x menos 2x e 3 vezes 2 deu menos 6. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o x ao quadrado, a gente tem aqui o 3x menos 2, que é um x, e a gente tem esse 6 aqui, esse número 6 aqui, que eu não sei quanto que é. Então, digamos que você não saiba que aqui é menos 6. Então, você não sabe quanto que é aqui. E você precisa completar esse quadrado aqui. Então, como que você pode completar esse quadrado? Retornando essa equação nessa forma aqui, tá? Então, você tem aqui o produto de x, então você já sabe que o primeiro elemento ele é x, e você tem aqui o segundo elemento aqui, que também é x. Tá certo? Você não sabe os sinais ainda, mas você sabe que dois números somados deu 1, tá? Dois números somados deu 1. Então você já sabe que não pode ser nem 1 mais 1, nem 1 mais 2, só pode ser 1 mais, ou pode ser 1 mais 2, é uma propriedade, né? Pode ser 1 mais 2, mas nesse caso nosso aqui, nós estamos considerando que aqui é 3 e 2. Então, deixa o professor colocar aqui, ó. Aqui é 3 e 2. Só que 3 mais 2 é 5, e aqui só deu 1. Então você já sabe que um tem um sinal trocado. Ou seja, um é negativo, outro é positivo. E aí, como a segunda parte aqui é o inverso da soma, ou seja, é o negativo da soma, então como que você vai fazer aqui? Você já sabe que o número maior, nesse caso, então, ele é positivo. Ó, vamos colocar aqui. E o número menor, ó, vai ser esse valorzinho aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Mais. E outro negativo. Tá?
Beleza. Então, você vai observar que as raízes serão essas daqui, ó. As raízes serão, um é menos 3 e outro é mais 2. Então, vamos substituir aqui. Se as raízes são essas, nós vamos colocar aqui, ó. Um vai ser mais 3, porque é o inverso da raiz, e outro vai ser menos 2, que vai ser o inverso da nossa raiz. Quando você multiplicar aqui, ó, você vai fazer o seguinte, x vezes x ao quadrado, você vai voltar exatamente a essa ideia aqui. Ou seja, você precisa achar o termo c, que vai ser 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2 é 6. Então, você vai completar aqui com o 6. Quando você completa desse lado com 6, é como se você estivesse acrescentando 6 aqui e acrescentando 6 aqui. Só para que você possa terminar a conta. Tá? Só para que você possa encerrar essa conta aqui. É dessa forma que a gente faz. Aqui, eu observo o seguinte. Qual que é o resultado que vai dar isso, professor? Deixa o professor apagar aqui embaixo. Eu quero te mostrar isso daqui. Na equação de segundo grau, qual o resultado que vai dar esse valor aqui? Isso daqui, ó, um x e outro x. A gente vai chamar de x' e x duas linhas, ou x1 e x2, tanto faz. O x' vai ser o quê? Vai ser o inverso dessa raiz aqui, ó. Se aqui era 3, ou seja, então o x' vai ser menos 3. E o x duas linhas, se aqui é menos 2, ou seja, se o princípio os monômios que foram as multiplicações que deu a nossa equação, então esse valor aqui vai ser mais 2, tá? Então essas aqui são as duas raízes desses valores aqui. Beleza? Continuando aqui em cima, então, nós vamos dividir todo esse valor aqui por 3 para facilitar a nossa vida, ou seja, vamos diminuir esse valor aqui. Então, 6x ao quadrado dividido por 3 vai ficar só 2x ao quadrado. Menos 15 dividido para 3 vai ficar menos 5x. E 9 dividido para 3 vai ficar apenas 3. Tudo isso igual a 0. Deixa eu apagar aqui de novo. Então, agora com essa equação mais simples aqui, a gente pode encontrar, através do delta, as nossas raízes. Então, tem o termo A, o termo B e o termo C. Então, o delta, nesse caso aqui, vai ser 5 ao quadrado, que é 25. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, nosso delta vai dar exatamente 1. Aí nós vamos ter aqui nosso x' e x duas linhas, menos o valor do b, ou seja, menos 5 vai dar mais 5, mais ou menos a raiz de 1, que é o próprio 1. Isso tudo dividido por 2 vezes 2, que é 4. Tá? Então, você tem sua resposta 1 e sua resposta 2. Seu x' e seu x duas linhas. Para o x', a gente vai fazer uma soma. Então, a gente vai ter aqui exatamente vamos lá. 5 mais 1. 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. Então, você vai ter 6 sobre 4. E no seu segundo caso, você vai ter exatamente 5 menos 1. Ó, 5 menos 1. E 5 menos 1 é exatamente o valor de... 5 menos 1 é exatamente o valor de 4. 4 sobre 4. Até aqui, tudo bem? Olá? Tudo bem. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Tinha alguém chamando ali no chat, mas não era nada não. Então, dando continuidade aqui, nós fizemos o quê? Nós fizemos, ó, 6x menos 15x
mais 9, tudo isso igual a 0. Dividimos tudo por 3. Ao dividir por 3, 6 para 3 dá 2, 2 vezes 3 é 6, 15 para 3 é 5, 5 vezes 3 é 15, e 9 para 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, para a gente fazer o delta, a gente faz o quê? 5 ao quadrado, tá? Dá 25. Menos 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 3. 3 vezes 8 é 24. Então, ficou 25 menos 24. Delta igual a 1. Com o nosso delta igual a 1, a gente vai para a segunda parte. Menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 que multiplica a. O nosso a é 2. Então, ficou 2 vezes 2, que é 4 aqui embaixo. E o b era menos 5, ficou mais 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 1. Então, somando primeiro. 5 mais 1 é 6, 6 sobre 4. E 5 menos 1 é 4, 4 sobre 4. Então, eu vou ter dois resultados aqui. 6 sobre 4, que é exatamente 2 terços, tá certo? Exatamente 2 terços. Deixa o professor colocar aqui. Ou 3 meios, me perdoa. Exatamente 3 meios. Que foi só uma simplificação. O professor dividiu aqui por 2 e dividiu aqui por 2. E 4 sobre 4, que é exatamente 1, tá? Então, nós temos esses dois elementos aqui, ou esses dois valores, para a nossa proposta aqui. Tá bom? E agora nós vamos olhar ali, em todas as respostas. Primeira resposta. Para dar a nossa primeira resposta, nós vamos ter o seguinte, existe uma única solução que é número primo, existe duas soluções cuja a soma é positiva, existe duas soluções cujo produto é negativo, existe uma única solução par, existe uma única solução que é menor do que log de 625. Log de 625, log de 5 log de 625 na base de 5, isso mesmo. Então, existe uma única solução e é par? Não, existe uma única solução não, existe duas soluções, tá? Existe duas soluções cujo produto é negativo? Não, porque as duas aqui deu positivo, ó. Um deu 3 meios e outro deu 1. Existe duas soluções cuja soma é positiva? E existe uma única solução que o número é primo. Então, existe duas soluções cuja soma é positiva. Ficaríamos aí com a resposta na letra B. Bom? Professor, Oi, pode falar. qual que é o log de 625 na base 5? Log de 625 na base 5 é simples. Log de 625 na base 5, você coloca igual a x. Então, você vai achar esse valor igual a esse. Ou seja, então, 5 elevado a x é igual a 625. Então, vai dar quanto? 4, eu acho. 4? Então, o nosso x vai ser igual a 4. Vezes 5. Isso. E 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, e 125 vezes 5 é 625. Então, nosso x, valor 4. Tá? Então, na última aqui, letra E, ele fala assim, existe uma única solução que é menor do que log de 625. Então, quando ele coloca a única solução, é por isso que fica errado. A solução é menor do que log, é menor que 4, certo? Ele está certo. Mas quando ele coloca que é a única solução, aí está errado. Porque os nossos dois valores deu positivo. Se tivesse algum desses dois valores desse negativo, aí tudo bem, seria uma única solução. Ok? Ok. Beleza? Então tá bom. Vamos então para a nossa página 233. Eu prometo para vocês deixar um tempinho aí no finalzinho para a gente conversar sobre o nosso trabalho. Deixa eu limpar aqui então. Deixa eu limpar a tela.
Vamos então, página 233. 233. Funções logarítmicas. Aulas. Opa. Aulas 41 e 42. Então, aqui nas funções logarítmicas, o professor vai compartilhar aqui algumas coisas interessantes com vocês. Primeira coisa que eu quero que você anote aí é o domínio da nossa função, tá? Algumas características da nossa função. Então, como toda função... Deixa eu ver se... Isso, aqui. Vai dar certo. Vou trazer isso aqui mais para cá. Como toda função, ela tem o seu domínio, tá? E quando a gente fala domínio, a gente está falando sobre o eixo das abscissas, tá bom? Em uma função, ou seja, nosso eixo x. Então, como toda função ela tem um domínio, então, se nós estamos falando de uma função exponencial em y com a elevado a x, então nós temos a inversa da exponencial, que é a logarítmica. Então, é correto eu afirmar o seguinte, ó. Deixa eu usar isso aqui. A inversa de um logaritmo, ó, a inversa de um logaritmo é uma função do tipo exponencial. Porque para resolver a função logarítmica, eu acabo usando os conceitos de exponencial, tá bom? E o domínio dessa função logarítmica é o conjunto dos números reais estritamente positivos. Opa, como assim, professor? Ó, eu só tenho valores estritamente positivos como domínio, tá? Lembrando que valores menores do que zero não entra como domínio para a nossa função ou para as características da nossa função logarítmica. Continuando um pouquinho mais aqui para mostrar para vocês algumas coisas nesse sentido, eu também quero falar aqui para você do conjunto imagem. Então, vou trazer dois exemplos aqui. Tá? Dois exemplos básicos. Deixa o professor subir um pouquinho mais aqui. Gostaria também que você anotasse isso daqui, porque são conceitos, e os conceitos depois acabam aparecendo para vocês aí. Bom? Ó, o conjunto imagem da função logarítmica é o conjunto dos números reais. Então, a imagem serão todos os reais. Agora, no gráfico, como que isso vai aparecer, professor? Você pode ter uma função do tipo crescente, quando A é maior do que 1, ou você pode ter a função do tipo decrescente, quando A está no intervalo entre 0 e 1. Ou seja, quando A, exemplo, é meio. Vamos colocar aqui. Ó, quando a base aqui, ó, log de... Vamos colocar aqui log de 10 na base 2. Log de 10 na base 2. Então, o que você vai ter? Você vai ter algo assim, ó. Você vai ter algo desse tipo aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 10, tá? Então, você vai ter essa volta aqui. Beleza. Agora, se você tiver log de 10, só que agora a base vai ser diferente. Eu vou colocar outra base aqui. Vou colocar a base aqui 0,5. 0,5. 0,5 vai ser igual a y. Vamos colocar igual a y aqui, tá? Tanto faz aqui. Então, eu vou ter o seguinte, vou ter 0,5 elevado a y igual a 10. Então, esse gráfico aqui, ó, vai ser desse tipo aqui, ó, tá?
Então, esse gráfico vai ser desse tipo aqui. E o gráfico, no caso 1, vai ser desse tipo aqui. Ou seja, o nosso A, que é a parte de baixo, tá? O nosso A, porque o logaritmo ele é assim, ó. Log de x ou de y, log de b na base A, aqui log de b na base A é igual a c, tá certo? Então, por isso que esse A fica sempre como base aqui, ó. Tá? Então, dito isso, vamos a alguns exemplos. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vamos a dois exemplos aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui também. Primeiro exemplo é construir um gráfico cartesiano que identifique as propriedades do seguinte logaritmo. Tá? Então, o professor vai mostrar aqui para você um dos modelos e já nessa construção, ou seja, já construído para você observar essa curvatura do nosso gráfico. Então, para aquela curvatura que o professor mostrou para você, rapidamente você já observa que nós estamos falando de um f de x crescente, ou seja, nós estamos falando de um logaritmo com a base a maior que 1, tá certo? Então, você tem aqui logaritmo de x na base 2. Como que isso pode aparecer, professor, para a gente? Então, 2 elevado a alguma coisa é x. Então, começando aqui, ó, vai dar 1 sobre 8 quando eu substituir menos 3. Tá certo? No lugar do x eu colocar menos 3, o resultado vai ser 1 sobre 8. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Deixa eu colocar o exemplo aqui na frente. Logaritmo de menos 3 na base 2 é igual a x, tá? Ó, no lugar desse x aqui eu coloquei menos 3. Deixa eu só colocar um outro igual a k. Vamos colocar k aqui para não confundir. No lugar do x aqui eu coloquei o menos 3. Então, exatamente o que a gente está procurando aqui vai ser um 2, ó, um 2 elevado a algum valor, tá certo? E vai dar esse nosso menos 3, tá? Ó, menos 3 vai dar esse valor e assim sucessivamente. Deixa só o professor inverter aqui. Deixa eu só inverter aqui. Isso. Tá? Então, vai dar esse valor. Então, se eu elevar ele a menos 3, ele dá esse valor K. Se eu elevar ele a menos 2, ele vai dar esse outro valor K. Se eu elevar ele também a menos 1, e assim sucessivamente. Tá? Aqui a base é 2, aqui é menos 1, ele também vai dar o valor K. E assim sucessivamente. Então, só terminando esse primeiro aqui, como exemplo, eu tenho o seguinte, ó, 2 elevado a menos 3 é igual a K. Então, quem vai ser o meu K? Esse 2 elevado a 3. Mas vai ficar, ó, 1 sobre 2 elevado a 3 igual a K. Ou seja, esse meu valor de K é igual a 1 sobre 8. Bom? Então, observe aí o que a gente está fazendo. Então, é bem simples a função logarítmica. Ela é muito simples e é possível a gente resolver nesse passo a passo que o professor mostrou aqui para você. Então, eu mostrei quando o gráfico é crescente, quando o gráfico ele é decrescente, e eu quero mostrar mais uma substituição e nós já vamos para os nossos últimos exercícios da aula de hoje. Tá? Como exemplo do gráfico decrescente, deixa o professor mostrar aqui para você também, nesses slides. Como exemplo do gráfico decrescente, deixa eu subir um pouquinho aqui.
eu tenho esse modelo aqui, ó. Observe aqui que a mudança, ou seja, qual foi a mudança, professor, do primeiro para o segundo? A mudança do primeiro para o segundo foi exatamente a base, tá? Então, a base desse daqui é meio, ou seja, está no intervalo entre 0 e 1. Tá? Então, é meio, 0,5 essa base aqui. Os números que eu utilizei foram os mesmos, tá? Só que aí o gráfico ficou inverso. Olha que gráfico bonito. Olha que gráfico interessante. Um foi o inverso do outro, ó. Tá certo? Ó? Um foi o inverso do outro. Beleza? É um gráfico muito bonito. Existem algumas comparações para a gente finalizar a ideia geral aqui. E você saber diferenciar. Quando você vê dois gráficos, que é essa a nossa intenção hoje, a intenção é que você estude como que esses gráficos eles aparecem para você e como que você pode identificar de forma mais fácil e mais rápida, certo? Como que você pode identificar isso? Então, você tem aqui, ó, um é exponencial, que é o da esquerda, e o outro é da função logarítmica, que é o da direita, tá certo? Então, da função exponencial, quando eu tenho o a maior que 1, tá? E da função logarítmica, quando eu tenho o a no intervalo entre 0 e 1. Então, ó, logarítmico é esse rosa aqui, certo? É esse rosa. O logaritmo é o rosa. E o x é a minha exponencial. É o mesmo tipo de gráfico, só que no exponencial eu tenho essa curvatura e no logaritmo eu tenho essa curvatura. Ou seja, aproxima-se de zero, mas nunca é igual a zero. Tá? Ó, aproxima-se de zero, mas nunca é igual a zero. Por isso que a gente fala sempre que a tendência do logaritmo é aproximar de zero. Tá bom? E no exponencial aqui, ele pode ser em x valores menor que zero. Ó, mas no logaritmo, em x nunca é menor que zero. Já aqui nesse segundo gráfico, nós temos novamente, entre o intervalo entre 0 e 1, no exponencial nós temos essa curvatura azul aqui. Já no logaritmo nós temos essa outra curvatura aqui. Tá bom? Ó, ele aproxima-se de zero, mas ele nunca é igual a zero. Essa daqui é a nossa bissetriz, tá certo? Essa aqui é a nossa bissetriz. Deixa o professor continuar mais um pouquinho aqui. Ok. E aqui, trazendo um exemplo para vocês de um exercício já resolvido, faça o esboço do gráfico das seguintes funções em um mesmo plano cartesiano, demonstrando que elas são inversas uma das outras. Tá bom? Então, era essa a proposta que a gente tinha. O professor copiou só uma partezinha aqui para você ver. Ó, observe que nossos gráficos, eles estão próximos, tá? Utilizamos os mesmos valores, só que o gráfico foi diferente, tá certo? Quando eu tive aqui o valor zero, ó, quando eu tive y igual a 10 elevado a zero, ó, deixa eu só puxar aqui, 10 elevado a zero, eu observei que esse valor elevado a zero é igual a 1, tá? Então, todo elemento é igual a 1, beleza? Quando eu tive valores menores do que zero, ou seja, y é igual a 10 elevado a menos 1, eu tive valores assim, ó, 1 sobre 10, ó, y é igual a 10 elevado a menos 2, eu tive valores assim, ó, 1 sobre 100, certo? Ou seja, ele vai diminuindo aqui, ó, ele vai diminuindo, certo? Quando eu tive valores maiores do que zero, exemplo, y é igual a 10 elevado a 1, resultado é 10. Y é igual a 10 elevado a 2, o resultado já é 100.
tá? Olha o quanto ele teve de inclinação aqui. Bom? Agora vamos fazer a mesma coisa na ideia do logaritmo, já estamos partindo, ó. Logaritmo de x, logaritmo de 10, vai ser igual a k. Então vamos colocar lá y, vou colocar aqui trocar só o y de lugar aqui. Tá? Vou colocar só o y para lá. Então 10, ó, elevado a y é igual a x. Tá? Então 10 elevado a y é igual a esse x que a gente tem ali. E aqui, quando eu tenho o resultado, ou seja, quando eu tenho o resultado exatamente zero aqui, ou seja, zero no lugar do nosso y aqui, então vai ser 10 elevado a zero é igual a x, ou seja, nesse caso aqui eu vou ter que x tem que ser exatamente 1 para isso aqui funcionar. Tá? Então 10 elevado a zero é exatamente 1, então nosso x vai ser 1. E olha onde tem o x exatamente 1 aqui mesmo. Tá? Quando nosso y é zero, nosso x é 1. Quando nosso y for 2, deixa eu colocar aqui, ó, 10 elevado a 2. Quando nosso y for 2, o nosso x vai ser exatamente 100. Ó. Nosso x vai ser exatamente 100. Tá? Professor, e se o nosso elevado aqui, ou seja, se o nosso número elevado aqui for menor do que zero? No exemplo que o senhor deu aqui para cima. Então, eu posso colocar aqui, ó, 10 a menos 1 é igual a x. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x, ó, vou ter o valor x é igual a 1 sobre 10. Tá vendo? Ó? Por isso que é o inverso desse cara aqui, ó. Tá? O x aqui é 10, aqui é o y, que é 1 sobre 10. Bom? Ou seja, o x vai se aproximando aqui, ó. Vai se aproximando, mas ele nunca é zero. Porque se eu tiver aqui 10 elevado... Vou colocar um número grande aqui, 10 elevado a menos 50, igual a x, ó, você vai ter que esse valor aqui vai ser x é igual a 1 sobre 10 elevado a 50. Certo? Olha, vai ser um número muito grande, vai ser um número muito grande aqui embaixo, ou seja, que 1 estará dividido por esse 10 a 50 aqui. Bom, então vamos às nossas questões. O professor já colocou vários conceitos interessantes aqui para a gente pensar, e eu tenho certeza que isso vai nos ajudar nas nossas questões. Então, a primeira questão aqui, eu vou pedir para algum de vocês lerem, se possível. Deixa eu só printar ela aqui e colocar na tela aqui. Tá? Questão de número 1, FUVEST SP. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Ok. Essa daqui. E já está na tela aqui. Se alguém puder, por favor, fazer a leitura. É a 1? Questão 1. Obrigado. Lê Pode aí, ler. Fernando. Fernando aqui. Considere as funções f de x igual a x ao quadrado mais 4 e g de x é igual a 1 mais log de x na base meio, em que o domínio de f é o conjunto dos números reais e o domínio de g é o conjunto dos números reais maiores do que zero. Seja h de x igual a 3 f, a função de f de g de x, mais 2 vezes a função de g de f de x, em que x é maior que zero. Então, h de 2 é igual a... Ok. Então, ele pede para que a gente calcule essas funções e encontre quanto que é o nosso
H de 2. Então, vamos rapidamente aqui fazer esses cálculos. Olha, vai ser bem simples. Deixa o professor voltar aqui um pouquinho. Aqui é aquele conteúdo lá do primeiro ano, tá? É g de x em f de x, ou seja, uma função dentro da outra. Uma função dentro da outra. Então, a pergunta que ele faz é a seguinte, ó. Se h, vou colocar aqui, h de 2, tá? É igual, ó, o que ele colocou aqui, ó, 3f de g de x mais 2g de f de x, tá? Então, ele quer exatamente isso aqui, ó. Nesse h de 2, a gente vai fazer exatamente isso aqui. E no lugar do x, a gente vai colocar o número 2, tá certo? Ó? No lugar do x, a gente vai colocar o número 2, porque ele pediu h de 2. Tá? Vamos lá. Ó, 3 f de g de 2, tá? Beleza? Mais 2, ó, g de f de 2. G de f de 2. Beleza? Então, exatamente o que ele pediu. A única coisa que a gente fez foi substituir o número 2 aqui. Tá? Agora vamos às informações que ele colocou ali para a gente. Calcular f de 2 e g de 2. Quanto que é esse g de 2 e quanto que é esse f de 2. Então, o que é g de 2? É só substituir 2 aqui no lugar do logaritmo aqui. Tá bom? Se eu colocar 2 aqui no lugar do logaritmo e a base é meio, então eu vou ter que elevar esse meio para chegar nesse resultado 2. Tá certo? Então, quanto que vai dar isso aqui, professor? E depois eu vou ter que também fazer a mesma coisa com esse f aqui, ó. Se eu quero f de 2, então vai ser 2 aqui. 2 ao quadrado é 4, né? E 4 mais 4 é 8. Então eu já posso estar substituindo alguma coisa aqui. Aqui dessa forma aqui também é a mesma ideia, tá? A mesma ideia. Eu preciso de um número 2 aqui. E eu tenho log de 2, ou seja, eu preciso chegar a esse 2 para mim nessa base meio aqui. Então vamos lá. Fazendo essa transformação, ou seja, aqui já vai dar 4, né? 4 com mais 4, então é 8, então eu já vou substituir aqui, ó. Tudo bem, ó? Vou substituir aqui. Então esse f de 2, deixa eu colocar aqui, ó. F de 2 é igual a x ao quadrado mais 4. Então, eu vou ter 2 ao quadrado mais 4 é 8. Então, nosso f de 2, resultado 8. Tá bom? Resultado 8. Então, eu já vou colocar aqui no lugar do 8. Agora, esse f de g de 2, aqui, ou seja, o g de 2 é para a gente trabalhar isso aqui, ó. Então, vamos lá. G de 2, G de 2, onde 1 mais log de 2 na base meio. Opa, como assim, professor? Log de 2 na base meio. Então, meio elevado a alguma coisa que vai dar 2. Tá? Meio elevado a alguma coisa que vai dar 2. Então, se eu fizer isso, eu vou ter o seguinte, ó. Log de meio, certo? Ó. Vou já apagar aqui, vamos fazer direto. Vou colocar um K aqui na frente, que fica mais fácil pra gente. Vou colocar um K aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. Log de meio, log de 2 na base meio é igual a K. Então, aqui já dá pra gente já descobrir rapidamente, né? Meio elevado a K tem que ser igual a 2. Para isso aqui ser igual a 2, eu tenho que inverter esse cara aqui. Tá certo? Eu tenho que inverter ele.
Então, para mim inverter ele, esse valor aqui é menos 1, tá certo? Ou seja, quando eu coloco menos 1 aqui em cima, então vai ficar meio elevado a menos 1 é igual a 2. Por quê? Porque meio elevado a menos 1, eu inverto, ó, 2 sobre 1. Tá bom? 2 sobre 1. Então tá, já fizemos tudo aqui, já vamos só substituir aqui, só colocar aqui. Então nós achamos que f de 2, coloca aqui em cima, ó, f de 2 é igual a 8, e nós achamos que g de 2 é menos 1 mais 1. Então menos 1 mais 1, g de 2 é igual a 0. Tá? Então g de 2 é igual a 0. O menos 1 é desse k aqui, e o 1 já estava aqui. Vamos apagar aqui. Somente substituindo aqui, então, vamos encerramento aqui, h de 2 é igual a 3 que multiplica f, g de 2, um minutinho, g de 2 deu 0, que é 1 menos 1 aqui. 1 menos 1, deu 0. Então, g de 2 deu f de 0, tá? F de 0. Pronto, ó. Então, no lugar do g de 2 já ficou f de 0. Mais 2 que multiplica g f de 2. Quem é f de 2, professor? 8. Então, no lugar do f de 2, a gente já coloca 8 aqui. Bom? Beleza. Então, até aqui, tá tranquilo pra gente? Vamos calcular quem é f de 0 e quem que é g de 8. F de 0, então, primeiro. Ó, para mim calcular f de 0, é só substituir 0 no lugar desses caras aqui. Então, ou seja, quando substituir 0 aqui no lugar do x, vai ficar só o 4. Então, f de 0 é igual a 4, certo? Então, 0 aqui, deu só 4. Agora, eu vou calcular g de 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui. G de 8. Com g de 8, eu tenho 1 mais log de 8 na base meio. Tá? Vou fazer a mesma coisa, vou colocar igual a k aqui para me transformar. Então, vamos fazer aqui quanto que é log de 8 na base meio. Vamos falar que isso é k. Então, ó, meio elevado a k é igual a 8. Fazer da mesma forma. Então, meio elevado a k é igual a 8. Tá? Então, ou seja, o que é elevado a isso aqui que eu posso virar ele, ou seja, eu viro ele, vai ser negativo aqui. E 2 elevado a quanto dá 8? É 2 elevado a 3. Então, o nosso k é menos 3. O 3 é porque o 2 elevado a 3 é 8. E o negativo é que inverte esse valor aqui. Então, você vai ter assim, ó, você vai ter 1 sobre 2 elevado a menos 3. Você vai ter 1 sobre 2. Desculpa. 2 sobre 1 elevado a 3, resultado 8, tá? Ó. Ou seja, o negativo ele inverte esse valor aqui. Tá bom? Então, aqui deu exatamente menos 3. Então, o g de 8 nosso, ó, o nosso g de 8, vai ser igual a menos 3 mais 1. Ó. 1 com menos 3. 1 com menos 3 é menos 2. Então, nosso g de 8 é menos 2. Então, somente substituindo agora, nós já temos f de 0 e g de 8. Então, h de 2 é igual a 3 que multiplica f de 0 menos f de 0 é 4. Isso, 3 vezes 4. E o g de 8 é menos 2. Então, mais 2 que multiplica menos 2. Pronto. 3 vezes 4 é 12. E 2 vezes menos 2 é menos 4. Bom? Então, 12 menos 4, nós temos que o nosso h de 2 é exatamente 8. Tá? Exatamente 8. Então, aqui nós vemos a resposta B aqui, letra B. Tá? Nós vemos aqui diversos conceitos em relação às funções, tá?
professor apagar aqui o rascunho aqui. Beleza. Vamos à questão de número 2. Ele é bem rapidinho, bem facinho também, bem simples. Observando-se o céu após uma chuva... Ah, Renata queria ler, né? Renata, pode ler. Olá. Alguém, por favor? Eu leio. Obrigado. Observando-se o céu após uma chuva, avista-se parte de um arco-íris atrás de uma construção. A parte visível poderia ser identificada como a representação gráfica da função f dada por f de x igual a log de x. Abaixo. A soma dos valores a, b e c indicados na figura é... Ok, então ele quer saber quanto que é esse A, quanto que é esse B, quanto que é esse C. O A é um intervalo ali do ponto, onde tem o 0 e o 2. Nós temos o B, que é o primeiro ponto geral, ou seja, quando zera o nosso Y. E nós temos o C quando zero é X, ou seja, quando nós zeramos a parte das abscissas. Então, vamos fazer aqui algumas coisas. Calma aí, deixa eu clicar aqui de novo. Vou subir um pouquinho aqui. Essa é bem simplesinho. Deixa eu trocar o pincel aqui, para não confundir as letras. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é os logaritmos. Então, eu tenho A e o menos 1, ou seja, esse par ordenado aqui de A é quem? É A e menos 1, tá? Ó, eu tenho A e eu tenho menos 1 para Y, certo? O que dá para a gente afirmar é exatamente isso aqui. Então, vamos representar isso aqui na forma de logaritmo. Então, eu posso representar assim, ó, que o log de A, ele é igual a menos 1, tá? Então, eu estou fazendo exatamente essa ideia aqui, ou seja, só representando isso na forma de logaritmo. Eu tenho o logaritmo de B também, ou seja, eu tenho que o B é igual a 0. Ou seja, então a função de A, eu tenho A menos 1. Em a função de B, eu tenho que o B é 0 aqui, ó. Tá? Então, meu Y é 0. Ó. Quando eu substituo o C na função, eu tenho que o meu Y é 1. Então, a função de C, o meu Y é 1. E aí eu já terminei as ideias aqui. Então, tem um log de A, que é igual a menos 1. Deixa o professor apagar e fazer isso aqui mais bonitinho. Ó. Vamos lá, algumas informações aqui. Ó. Tem um log de A, que tem resultado menos 1. Eu tenho um log de B, que tem como resultado 0. E eu tenho um log de C, que tem como resultado o valor número 1. Então, sendo assim, eu posso fazer o seguinte, ó. Como aqui não aparece a base, todas as bases são 10. Tá? Todas as bases aqui são 10. Então, qual o valor? Ó, vai ser a base 10 elevado a menos 1 é igual a A. Então, meu A vai ser igual a 10 elevado a menos 1. Ou seja, o meu A vai ser 0,1. Tá? O que é 10 elevado a menos 1? Deixa o professor colocar aqui no passo a passo. 1 sobre 10, ou seja, 0,1. Tá? Aí eu tenho B também. Quem é o meu B? B é igual a 10 elevado a 0. Ó, a base é 10 elevado a 0 é igual a B. Tá? Então, só estamos fazendo o inverso. Então, B é 10 elevado a 0, ou seja, B é igual a 1. Tá? Todo número elevado a 0 é igual a 1. E eu tenho o termo C, que é o mais simples de todo. 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então, fazendo a soma de A, que é o que ele pede, mais B, mais C, eu vou ter 0,1 mais 1 mais 10. Essa é bem simples, questão bem legal de fazer.
Então, vai dar 11,1. Bom? 11,1, essa é a resposta da nossa questão. Bem tranquilo? Bem facinho? João Eduardo, bom dia, você está aí? Sim. João, lê para o professor, fazendo um favor, a próxima questão, a questão de número 3, página 235. Eu vou espelhar aqui daqui a pouquinho. Se puder ler. Beleza. Tá? Leio sim. A gente encerrar aqui as questões, eu vou abrir as perguntas para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, já fazer. Só para o professor subir um pouquinho aqui, para quem está anotando aí. Ok. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Tá aí, João. A CAF. A figura abaixo representa o gráfico da função y é igual a log de x com b maior que 1 e x maior que 0. Aí tem a coisa aí. Nessa representação, o polígono ABCDE possui área igual a... Ok, então ele quer que a gente ache essa área debaixo dessa curva aí, tá? Necessidade de um pouco mais de esforço, mas é bem rápido, é só a aplicação das ideias gerais desses logaritmos que a gente tem aí. Bom, então vamos lá. Ele coloca aí alguns logaritmos, ou seja, alguns valores para a gente em relação... Deixa o professor subir mais um pouquinho aqui. Aqui. Beleza. Ele coloca aqui já a ideia geral do logaritmo. Então, ele já colocou aqui em cima para a gente. Ó. Y é igual a log de x na base b. Tá? Então, aqui que ele coloca para a gente. Dito isso, ele fala que tem dois pontos aqui. Ó. Tem um ponto A, tem um ponto B e tem um ponto C. O ponto A, a gente tem que já é log de 2 aqui. A gente já tem que esse resultado aqui é 2. Tá? O log de B e o log de C, a gente tem que é log de 3 e log de 4. Então, as coordenadas que aparecem aqui para a gente, desse logaritmo aqui, são exatamente essas ideias, ou seja, todas essas ideias aqui. E como que a gente acha a área dessa figura? A área da figura é bem simples, porque é a base vezes a altura. Base vezes a altura dividido para 2, porque aqui é um triângulo. Ó. Tá vendo que aqui é um triângulo? Ó. Base vezes a altura dividido para 2. Aí você tem esse pedaço mais esse outro pedaço aqui. Dá para a gente encontrar. Então a gente vai fazer exatamente base vezes altura sobre 2. Como aqui a base eu tenho que é log de 1, ó. Aqui é 1, a base aqui é 1. E aqui a base é 1 também. Tá? Então eu vou ter 1 vezes a nossa altura aqui, que é o que a gente vai encontrar em relação a esse logaritmo. Então eu vou reescrever ele aqui, ó, sendo... Como que eu acho a área? A área é igual a base vezes a altura. Tá bom? Eu tenho aqui todos esses logaritmos, ou seja, eu tenho o logaritmo de 3. Ó, eu tenho log de 3 na base B menos log de 2 na base B, que é o meu primeiro triângulo. Estou fazendo isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui menos esse pedacinho aqui vezes a altura. Vou fazer esse pedaço aqui
menos esse daqui, vezes a altura, tá? Como a altura aqui, ou seja, como a base aqui é 1, então vai ser 1 que multiplica esse valor aqui, tá bom? Tudo isso dividido para 2. A área do triângulo é base vezes a altura dividido para 2, tá? Deixa o professor só apagar aqui em cima. Beleza, tá apagado. E a segunda parte, que é essa parte aqui, eu tenho log de 4 na base B, porque é a base B que ele está utilizando aqui em cima, menos log de 2 na base B, mais a mesma diferença, ó, log de 3 na base B, menos log de 2 na base B, tá? E, novamente, tudo isso aqui vai ser multiplicado por 1, tá? Não precisa. Tudo isso aqui vai ser multiplicado por 1, assim como foi ali, tá? Então, 1 vezes esse valor. Deixa eu colocar o sinalzinho de mais aqui. 1 que multiplica esse valor aqui. O elemento neutro é multiplicação, mas tudo isso dividido para 2 aqui e tudo isso aqui dividido para 2. Tá bom? Então, a gente está fazendo o seguinte, ó, a gente está achando exatamente esse triângulo aqui, ó. Ó. Esse triângulo aqui. Só que nós estamos fazendo em relação a base vezes altura, base vezes altura. Como é em logaritmo, então a gente faz exatamente essa ideia. Log de 3 menos log de 2, log de 4 menos log de 3, assim como log de 3 menos log de 2. Então vai ser a junção desses triângulos aqui, tá certo? Desses triângulos aqui, que vai dar essa área aqui. E aí, trabalhando aqui, bem simplesinho, nós vamos ter o seguinte, ó. Log de 3 na base 2, na base B, menos log de 2 na base B, mais, tá vendo esse 4 aqui, ó? Esse 4 é 2 ao quadrado, esse 3 aqui, ó, e esse 2 com esse 2 aqui também, eu vou juntar. Então, eu tenho 2 log de 2, tem 2 log de 2, esse log de 3 e esse log de 2 ao quadrado, certo? Então, eu tenho assim, ó, log de 2 ao quadrado na base B, tá bom? Tudo isso aqui está dividido por 2, tá? Aqui está dividido para 2 e aqui também eu vou dividir para 2. Log de 2 ao quadrado na base B, menos 2, ó, log de 2 na base B, log de 2 na base B, e por último esse aqui, ó, log de 3, deixa eu só apagar, mais log de 3 na base B, que é esse carinha aqui. Tudo isso para 2. Agora, é bem manual, ou seja, é só trabalhar ele aqui. Trabalhando o que nós temos em comum dos dois lados, aqui então você vai ter esse 2 aqui, ó, ele está exponencial. Lembra que o exponencial vem aqui para frente, ó? Então, esse exponencial aqui, ele vem aqui para frente, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 log de 2 menos 2 log de 2. Ou seja, eu já posso cancelar esse carinha aqui, ó, com esse carinha aqui. Ficando apenas log de 3 na base B sobre 2. Então, vamos lá. Vamos fazer exatamente o que o professor falou aqui para você, ó. Então, você tem aqui, ó, log de 3 na base B menos log de 2 na base B, mais o que sobrou lá, ó, que é log de 3 na base B, tudo isso sobre 2 aqui e sobre 2 aqui, tá? Agora, para a gente deixar sobre a mesma base, ou seja, como as bases são iguais aqui, ou como os denominadores são iguais aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar ele para o mesmo denominador. Vamos colocar um denominador comum para todos eles, tá? Que é o número 2. E aí eu tenho aqui, ó, log de 3 na base B com esse log de 3 na base B. Então, eu tenho 2
log de 3 na base B menos log de 2 na base B. Beleza? Trabalhando aqui, como eu tenho uma subtração, ó, como eu tenho essa aqui que é uma subtração, esse 2 aqui, ó, esse 2 eu posso colocar ele na forma de um exponencial aqui, tá? Vou colocar na forma de um exponencial. E eu vou ter uma subtração. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter log de 3 na base B menos log de 2 na base B, tá? Esse 3 aqui vai ficar ao quadrado, tudo isso sobre 2. Como eu tenho uma subtração aqui, é a mesma coisa de uma divisão, ou seja, se eu tiver o seguinte, ó, log de m menos log de n é a mesma coisa que escrever log de m sobre n, tá? Ok? Então, isso aqui equivale. Então, eu vou reescrever ele aqui da seguinte forma. Log de 3 ao quadrado, que é 9, ou seja, deixa eu ver o lugar certo aqui. Log de 3 ao quadrado é 9, então log de 9 sobre log de 2 na base B. Na base B. Bom? E agora eu posso fazer o seguinte. Esse valor aqui eu tenho um 2 aqui embaixo ainda, tá? Tudo isso aqui sobre 2. Deixa o professor erguer um pouquinho mais aqui. Tá ficando bem baixo aqui já para a gente escrever. O que é esse meio que está aqui, professor? Esse meio que está aqui, ó, é exatamente 1 sobre 2. Então, o professor vai reescrever ele aqui na frente. Ó, vamos lá. Estamos quase encerrando. Ó, a gente vai reescrever ele aqui na frente. Então, esse aqui é como se você tivesse, ó, 1 sobre 2 que multiplica log de 9 sobre 2 na base B. Esse 1 sobre 2 aqui, ó, ele torna-se um expoente aqui. Ou seja, ele torna-se uma raiz quadrada desse valor aqui. Lembrando que o expoente, ou seja, raiz quadrada de 3, é a mesma coisa que escrever 3 elevado a meio. Bom, então, uma raiz quadrada disso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, log raiz quadrada de 9 sobre 2. Tá bom? Na base B. Então, raiz quadrada de 9 é 3. E 2, ficou raiz quadrada de 2, né? Certo? Então, você vai ter como resposta final. Ó, resposta final. Log de 3 sobre raiz de 2 na base B. Fazendo a radiciação, você tem então log de 3 raiz de 2 sobre 2 na base B. Tá bom? A resposta disso é a letra A. Beleza? Letra A. Deu para entender essa questão 3? É mais propriedade, ou seja, só trabalhar as propriedades mesmo dentro do conceito de funções logarítmicas.